Eu agradeço mais uma vez o convite da casa, do Coelho, da Rose. Eu vou falar eu vou fazer algumas reflexões sobre reencarnação, baseado no livro Atitudes de Renovação, de Joana de Ângeles. Bom, nós estamos reencarnados e parece que nós não temos muito trabalho para discutir essa questão, né, da nossa existência. Nós estamos aqui, mas nem sempre nós questionamos o que estamos fazendo aqui. Qual é o objetivo da nossa estada aqui? Acontece uma coisa quando nós reencarnamos, que é o chamado processo de socialização. Quando nós entramos no mundo, nós vamos recolhendo informações, o que a psicologia chama também de introjeção, e nós vamos adquirindo conhecimentos, valores, conceitos, preconceitos, crenças sociais, que nós vamos incorporando, e isso de alguma forma passa a ser o conhecimento que nós temos da existência, baseado nesse material que nós introjetamos. Como nós estamos ainda numa sociedade que tem predomínio da materialidade, do materialismo, muitas das ideias que nós incorporamos, das crenças, são materialistas. Então, nem sempre essa visão que temos do mundo, ela é real, porque está baseado nesse material que nós introjetamos. Então, por exemplo, nós poderemos guardar determinados valores, aquilo que nós achamos importantes para nós, mas que são coisas oriundas do materialismo. Então, por exemplo, nós podemos aprender na sociedade que uma pessoa importante é aquela que tem status social, ou que tem recursos financeiros, né? Então, a sociedade prega esta ideia e nós acabamos acreditando nisso, e quando nós não nos enquadramos nesta proposta, nós poderemos nos achar um peixe fora d'água, poderemos nos achar irrealizados ou entrar em conflitos porque nós não temos aquilo que a sociedade elege como importante. Então, nós temos que ponderar, porque muitas vezes, quando entramos nesse processo, nós acabamos perdendo o sentido da vida. Gente, perder o sentido da vida é não saber o que nós estamos fazendo aqui. Quer uma analogia? Imagina que você chega no seu trabalho, o seu chefe está esperando que você faça alguns relatórios e você chega lá e não sabe o que fazer. Você está perdido, esqueceu tudo. Isso vai gerar uma perturbação muito grande, não é? Imagina isso diante da nossa existência. Muitos de nós estamos aqui, saímos da vida espiritual com um propósito de trabalhar determinados aspectos do nosso crescimento pessoal e social, e chegamos aqui e ficamos fazendo aquilo que todo mundo faz, não é? Que é, de alguma forma, sugestão social ou indução social, para nós fazermos aquilo que é interessante às grandes indústrias, aos interesses diversos que a sociedade tem. Não só isso, não é? Até espíritos inferiores procuram passar ideias para nós, através da mídia, através de vários veículos, que trazem distorção da real finalidade da existência. Bom, esse é um aspecto. Um outro aspecto é aquilo que a psicologia chama de identificação. Quando nós nos identificamos com uma situação, é como se nós pegássemos partes daquela coisa com que nós nos identificamos e nos tornássemos um pouco aquilo lá. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você tem um pai autoritário e você se identifica com o autoritarismo dele. Quando você se identifica, você começa a ter comportamento autoritário. Essa é a identificação.
Quando nós nos identificamos com a sociedade materialista, nós começamos a introjetar valores materialistas. E isso faz o indivíduo perder o sentido da vida. E, consequentemente, a banalização da existência, onde ela parece não ter valor nenhum. Imagina que você esteja passando por uma prova, a prova da beleza, da feiura, da riqueza, da pobreza, do poder, da subalternidade. Quando nós passamos pela prova e nos identificamos com a prova, nós temos a impressão que a vida se reduz àquela prova, aquela pobreza, feiura, beleza. Isso é a identificação. Quando o indivíduo, então, entra nessa visão reducionista da vida, ele banaliza a sua existência. E Joana de Ângeles, nesse livro que citamos, ela vai dizer o seguinte, que a reencarnação é um estágio na Terra, trazendo uma oportunidade muito especial para o reencarnante. A nossa estada aqui é muito especial, mas só que algumas pessoas não acham. Elas acham que a sua vida é algo sem graça, sem interesse, que não está levando a algum crescimento, alguma melhora pessoal. Essa é a banalização da existência. E nós temos que prestar atenção sobre isso. Temos que resgatar esse valor da nossa existência. Não importa qual é a prova que você está passando, a sua existência é importante. E ela é importante não é por causa do status social que você tem, por causa do dinheiro, por causa da beleza física, por causa dos seus relacionamentos, mas porque você é um espírito reencarnado. Então, é muito importante a sua estada aqui. Vamos ver lá no Livro dos Espíritos, que quando fala sobre a finalidade da reencarnação, fala que além da expiação e da prova que nós passamos como resultado dos equívocos do passado, nós também temos um compromisso com a obra divina. Todos nós temos. E algumas pessoas se subestimam tanto, elas se colocam tão para baixo, se autoanulam, se desdenham, se desqualificam, porque ela não consegue seguir esta proposta social, ou porque ela está passando por alguma crise decorrente do seu comportamento, uma crise de crescimento, como ela está sofrendo, ela acha que não é importante. Aliás, tem algumas pessoas também que acham que o reconhecimento pessoal é um comportamento anti-humildade, é algo que se opõe à humildade. Então o indivíduo acha que humildade é se anular. Olha, nós somos gestores do nosso processo evolutivo. Nós somos os protagonistas, nós fazemos a nossa evolução acontecer. Isso com as condições que a divindade nos propicia. Agora, se o indivíduo, ele se coloca lá embaixo, ele se despreza, para onde ele está levando a sua existência? Para a doença? Para os limites? Para o sofrimento? Dentro dessa reflexão que nós estamos fazendo, não são todas as pessoas que precisariam estar sofrendo como sofrem. Porque muitas pessoas sofrem por omissão, por falta de coragem, por falta de compromisso com o seu programa evolutivo. Então, Joana de Ângeles traz essa reflexão, mostrando que a nossa reencarnação é muito importante. Se você não descobriu porque você está passando por alguma crise, trabalhe essa crise, que vai ser superado, e aí você volta a ter o sentido da existência. Depois ela diz que essa oportunidade da reencarnação objetiva o nosso crescimento espiritual. Então tiramos aquela visão negativa que muitas pessoas têm, que acham que nós estamos aqui só para sofrer. O sofrimento é decorrente dos nossos equívocos. Pisou na bola, errou, então o indivíduo vai refazer os seus caminhos. Mas estamos aqui para crescer.
E quando nós crescemos, nós mudamos a visão que temos da realidade. Olha, gente, uma coisa que a gente tem constatado, tanto a psicologia transpessoal, quando fala de níveis de consciência, como Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala da escala espírita, nós vamos perceber que quanto menos evoluído a pessoa, menos ela compreende a vida. Quanto mais ela amplia a consciência, aquilo que para ela não tinha nexo, passa a ter sentido. Isso quer dizer o quê? Uma boa parte do que nós estamos sofrendo é decorrente da falta de conhecimento. É decorrente da distorção das nossas percepções. Porque nós vemos as coisas alteradas. Quando nós ampliamos a consciência, nós temos uma visão mais ampla. Bom, então, oportunidade, como diz a Joana de Ângeles, que é a nossa reencarnação, é uma situação que é favorável ao crescimento. Não é? Então, a vida está propiciando esse crescimento. Somos nós que temos que aproveitar essas chances, né? Ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir, para aproveitar as oportunidades. Tem gente que fica pedindo ajuda dos benfeitores constantemente e não percebe que está em cima de uma mina de ouro, que é o seu entorno. Se a reencarnação do indivíduo foi programada para ele estar numa condição favorável ao seu crescimento, ele está. O problema é que às vezes a pessoa está tão inquieta, neurotiza tanto a vida, que ela não consegue perceber as coisas boas que estão acontecendo. Aliás, este é um achado da psicologia positiva. A nossa ciência está muito voltada para o lado patológico da existência. E teve um psicólogo chamado Abraham Maslow, que ele foi o pai da psicologia humanista e pai da psicologia transpessoal, que ele disse o seguinte: até aqui a ciência estudou o lado patológico do homem, com Freud. Eu proponho a partir de agora o estudo da psicologia da saúde. E o Maslow, ele pesquisava nos seus alunos e no seu trabalho as pessoas maduras, para saber como elas se comportam. Porque nós temos muitos modelos doentios, nós sabemos como uma pessoa doente se comporta. Você sabe como se comporta ou não? É só uma pessoa neurótica ser contrariada, a gente sabe como ela se comporta. Ela grita, chora, provoca, bate o pé, corta o pulso, enche a cara. Esse é o comportamento da pessoa imatura. A pessoa madura tem uma atitude diferente diante da vida. Então, a psicologia positiva percebeu que quando as pessoas cultivam os sentimentos elevados, que são alegria, amor, felicidade, esperança, esse estado, esse sentimento positivo gera maior lucidez, mais perspicácia. A pessoa melhora na existência. E Joana de Ângeles vai dizer no livro Psicologia da Gratidão, que quando o indivíduo alimenta sentimentos elevados como o amor e a gratidão, ele cura alguns conflitos. Olha isso, gente. Os sentimentos elevados curam alguns conflitos. Quer um exemplo? Pensa no dia que você está super irritado, de baixo astral, depressivo. Quando nós estamos nesse estado, parece que não tem solução às coisas. Se você pensar no seu trabalho, você só vai ver problema. O chefe que pega no pé, o amigo que fica implicando, nós só vemos o lado negativo das coisas. Quando nós estamos positivos, nós somos mais assertivos, mais sociáveis, mais amistosos, mais criativos, mais tolerantes. E quando nós estamos nesse estado positivo, aqueles conflitos que nos aborrecem deixam de aborrecer, porque nós olhamos ele numa ótica diferente, com uma ampliação de consciência. Então ele deixa de ter valor. Olha só, isso sugere
que muitos dos nossos problemas são perceptivos, não são reais. Nós temos que fazer essa diferenciação, não é? Porque senão nós achamos que o mundo está conspirando contra nós e são os nossos sentimentos negativos, o nosso medo, a nossa inveja, a nossa mágoa, nossa tristeza é que está emperrando o nosso processo de crescimento. Bom, depois diz Joana de Ângeles, ela propõe para nós nos esforçarmos para aproveitar o momento superior da nossa existência. O momento superior. Esse momento é superior. O fato de estarmos aqui, refletindo este assunto, é muito importante. Não é? Porque significa nós abrirmos a mente para uma nova realidade. É o desejo que nós temos de melhorar, de transcender, de superar o velho, o homem velho. É de sair do sofrimento, das limitações. Então, nós precisamos reconhecer esse esforço pessoal que nós estamos fazendo. Eu quero voltar na psicologia positiva. Nós, socialmente, nós desaprendemos a ser felizes. Olha que interessante. Nós desaprendemos. A criança, ela é muito criativa, ela é muito solta. Ela vive intensamente aquilo que ela está fazendo, a brincadeira. Quando ela vai crescendo, ela vai entrando nessa socialização e também aí, quando ela chega na adolescência, aquilo que ela é como personalidade começa a despertar, não é? Porque até então, como criança, ainda não veio o seu aspecto do passado. Então, quando começa a entrar na adolescência, depois entrar na maioridade, as responsabilidades, a convivência social, faz com que muitas pessoas percam a alegria de viver. E a psicologia positiva propõe que o indivíduo reaprenda a ver o lado bom da vida. Então, por exemplo, você pode receber a ligação de uma pessoa muito querida e não dar valor para isso. Se você der valor para aquela ligação, você gera uma satisfação interna que vai mexer na sua disposição. Tem gente que passa por várias experiências boas e gostosas e não consegue saborear a experiência, porque ela está carrancuda com a vida. Ela está sempre se queixando. E mesmo que ela esteja passando por um momento muito bom, o vício da queixa não deixa ela desfrutar. Então, isso é um desaprendizado que nós temos socialmente. E temos que reaprender a valorizar as pequenas coisas que já estão acontecendo, que são fontes de bem-estar, alegria, autoconfiança, de melhoria da personalidade. Vocês vejam, André Luiz fala aqui no Nosso Lar, eles têm um compromisso, aliás é Lísias que vai falar isso para ele, eles têm um compromisso de não se queixarem, de não ficar reclamando. E ele fala que lá é um ambiente gostoso, uma música ambiente, que fazem eles ficarem num estado de confiança, de bem-estar muito grande. Isso mostra que os sentimentos elevados deixam a pessoa melhorada. E os sentimentos negativos deixam a pessoa sem recursos, tanto afetivos, cognitivos, emocionais, para lidar com a vida. Então temos que reaprender. Muito bem, depois Joana de Ângeles vai dizer, o processo evolutivo é realizado através de etapas, que proporcionam o aperfeiçoamento moral do indivíduo. Bom, eu vou falar o óbvio para vocês, mas nós não podemos deixar que o óbvio escape, não é? Nós evoluímos através de etapas. O grupo familiar que fazemos parte é uma etapa do nosso crescimento. Junto com essas pessoas, nós estamos desenvolvendo qualidades, estamos resgatando pendências do passado. O nosso trabalho profissional está desenvolvendo outras qualidades em nós. O nosso corpo está ajudando a desenvolver outras qualidades também,
resignação, amor, humildade, depende da experiência que o indivíduo passa com o seu corpo. Todas essas experiências que nós passamos, elas vão compor a personalidade. Todas elas estão desenvolvendo esses potenciais latentes, estão fazendo vir para fora. E como a sociedade materialista não sabe disso, e acha que a vida ou a felicidade, segundo essa visão, é apenas consumir, é ter dinheiro, ter status, ter poder, o indivíduo vai atrás desses interesses e não deixa de desenvolver as qualidades perenes, aquelas que duram. Porque você pode ter prazer de fazer uma viagem. Depois que acabou a viagem, você precisa de outros motivos para se sentir bem. Quando nós desenvolvemos qualidades internas, nós saímos da dependência externa. Não quer dizer que nós vamos desdenhar as coisas externas, que é uma produção do esforço humano. Elas têm o seu valor, mas têm o seu limite. Mas o principal é desenvolver as nossas qualidades. Quando nós desenvolvemos essas qualidades, muda tudo. Por quê? Quando eu cresço espiritualmente, eu passo a ter uma visão diferente da vida. Aliás, eu lembro aqui o Herculano Pires, quando ele fala de reforma íntima. Ele fala que a reforma íntima não é você mudar de roupa, por uma roupa nova, é você crescer. Quando nós crescemos, nós mudamos as concepções que temos da vida. E quando nós mudamos as concepções que nós temos da vida, nós passamos a entender melhor, porque ampliou a consciência, né? Então, aí sim, o indivíduo tem uma postura na existência mais acertada, uma vez que ele cresceu, ele se desenvolveu. E principalmente o aspecto moral. Esse vem depois do desenvolvimento cognitivo, né? E é aí que mora o equilíbrio ou desequilíbrio da pessoa, o desenvolvimento da sua moralidade. Se eu não tenho desenvolvimento moral, eu vou pensar somente em mim mesmo. Eu vou ser uma pessoa egoísta, egocêntrico, todos têm que girar ao meu redor, ególatra. Eu vou gostar de toda hora ficar recebendo aplauso, de ser o centro das atenções. Por mais que eu obtenha o olhar dos outros, eles não conseguem satisfazer os meus desejos, porque o meu desejo é doente, é um desejo egoístico. Então, quando eu desenvolvo essa moralidade, quando eu passo a ter uma ética diante da vida, muda a escala de valores. Aquilo que me preenche não é mais os olhares dos outros, são as minhas realizações na relação interdependente com os outros. Aí muda tudo. Bom, olha só o que diz Joana de Ângeles. Ou melhor, ouçam. Diz ela que a reencarnação também propicia a liberação dos atavismos perturbadores. Olha só, gente, tem muitas pessoas querendo ter autoconfiança, autoamor, autoestima, ser uma pessoa assertiva, ser uma pessoa sociável. E tem os livros e os cursos de autoajuda que podem ajudar o indivíduo, mas não resolve a situação. Aí entra o conhecimento espírita que amplia. Nós, como seres multiexistenciais, multidimensionais, esta não é a nossa primeira estada aqui no planeta, né? Hoje é a continuação de muitas existências. Nestas muitas existências que nós tivemos, nós carregamos internamente o fruto das nossas realizações. Então, como que está o nosso interior? Carregado com qual tipo de experiências? Experiências perturbadoras? Experiências destruidoras? Ou experiências construtivas, afetivas, amorosas? Você pega o saldo disso, é o que os benfeitores vão chamar de ficha evolutiva. Qual é o saldo da nossa ficha evolutiva?
Se o saldo for negativa, ou seja, eu tenho mais coisas negativas no meu interior do que positivas, eu vou ser uma personalidade problemática. Então, por mais que o indivíduo leia livros de autoajuda, faça retiros, faça promessas, faça um monte de coisa, não vai resolver muito. Porque ele tem que mudar o seu quadro interno. Ele tem que gerar harmonia interna. Essa é a coerência do Espiritismo. E Allan Kardec vai falar isso na Gênese. Sabendo que nós somos os construtores do nosso destino, depende de nós amanhã ser melhor do que hoje. Depende de nós. Não vai acontecer nenhuma reencarnação milagrosa, que o indivíduo reencarna como um sábio, como uma pessoa resolvida. Ele vai reencarnar na existência seguinte de acordo com as suas ações no presente. Então, se hoje nós carregamos problemas que nos consomem, a minha existência seguinte é a continuação de hoje. Então, essa coerência do Espiritismo, sem oferecer milagres nenhuma, salvação fácil, ao contrário disso, é o indivíduo começar a trabalhar, sem neurotizar, a sua melhora pessoal. Então, quando eu começo a fazer o bem, quando eu começo a tirar esses atavismos que Joana de Ângeles falou, esses atavismos são as coisas não resolvidas que eu trago dentro de mim, que gera limitações na minha personalidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já teve um trauma? Provavelmente, né? Um trauma, um bloqueio, uma situação vexatória. Imagina que isso tenha acontecido há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Aquela situação deixou a pessoa esmagada. Passou o tempo. Hoje nós estamos conversando, de repente você assiste um programa de televisão e passa um assunto semelhante àquele seu trauma de 10 anos atrás. O que acontece quando você ouve ou vê um assunto sobre aquele trauma que você tem? Desconcerta a personalidade, não é? Ela começa a se sentir ansiosa, angustiada, um medo de que vai acontecer alguma coisa. Olha só, aquilo que está no inconsciente não resolvido, ele vem para fora e desconcerta a personalidade. Muito bem, Joana de Ângeles fala dos atavismos. As coisas equivocadas que nós praticamos no passado e não foram resolvidas, geram esse desconforto ou desconcerto na personalidade. Deu para entender? Para ilustrar mais ainda, no livro Nosso Lar, a Laura e o marido dela, eles fazem uma regressão de 300 anos de memória integral. De posse dessas informações de 300 anos, eles vão resgatar os débitos que eles têm com o planeta. Quando eles fazem isso, eles estão resolvendo os atavismos internos. Quando resolve os atavismos internos, a pessoa se torna mais senhora de si mesma. Enquanto nós não resolvemos os nossos problemas internos, nós somos um pouco que submissos a esses atavismos. O Jung, ele vai dizer o seguinte, que o inconsciente controla o consciente, que é essa a ideia. Ou seja, os traumas não resolvidos controlam a pessoa no presente. Por quê? Porque tudo aquilo que atormenta ele e ele não consegue resolver, aquilo gera perturbação na personalidade. Agora, como que esses atavismos estão se apresentando? Estão se apresentando através de sentimento de inferioridade, baixa autoestima, sentimento de desqualificação. Vai aparecer também na profissão que a pessoa nunca consegue se realizar, dificuldade de se relacionar com os outros, dificuldade de se abrir. São uma série de coisas que o indivíduo traz que fica gerando limitação na personalidade e que nós precisamos aprender a enfrentar. Quando eles vão sendo resolvidos, nós vamos nos tornando mais inteiros, nós vamos confiando mais em nós mesmos,
nós vamos acertando mais na existência. Bom, isso são os atavismos. E a benfeitora fala também da conquista dos bens internos. Então, por exemplo, será que você acredita que você pode ser mais inteligente? Que você pode ser mais sociável? Que você pode ser mais comunicativo? Será que você acredita que você pode melhorar como pessoa? Vencer a sua timidez? A insegurança? Depende do esforço que você faz para isso. Jesus falou, vós sois deuses. E que nós podíamos fazer o que ele fazia. Essa centelha divina está aqui. Ela precisa vir para fora. Agora, algumas pessoas, em vez de enfrentar o seu limite, elas se encolhem. Elas se autorrotulam de incapazes. Então, como que ela vai sair dessa situação? Não vai conseguir sair. O Espiritismo vem trazer essa informação para nós. Você pode melhorar a sua condição pessoal. Pode vencer os seus impedimentos. Depende da aplicação que você faça. Eu costumo lembrar de uma situação. Eu tenho 2 sobrinhas. A mais velha é super extrovertida. A gente ia na casa dela, ela dançava, brincava, e a mais nova era tímida. Se escondia. Aí o que ela fez para resolver a timidez? Ela foi fazer um curso de teatro. Eu vou te fazer uma pergunta, você acha que ela é tímida hoje? Não, ela não é. Ela foi fazer o curso de teatro para vencer a timidez dela, e ela venceu. O que nós estamos fazendo para vencer os nossos impedimentos? O quanto nós aplicamos os nossos esforços para nos tornar uma pessoa diferente? Eu vou chamar isso de inteligência evolutiva. Para algumas pessoas falta inteligência evolutiva. A pessoa não aplica os seus conhecimentos para a melhoria pessoal. Ela utiliza para necessidades imediatas, sem importância, que ela aprendeu socialmente. Muito bem. Aí diz Joana de Ângeles, que nós não devemos desperdiçar os ensejos de aprendizagem através do jogo ilusório do prazer insaciável. Porque a ideia da sociedade de consumo, da sociedade mercantilista é o seguinte, olha, você vai ser feliz se você consumir bastante. Se você tiver status, dinheiro, poder, sociedade mercantilista, você vai ser uma pessoa realizada. E aí a pessoa vai atrás dessa promessa, ela chega lá no topo e ela continua angustiada, continua sentindo vazio existencial. Então aquela promessa era falsa. Aquela promessa é para vender os produtos, para atender a máquina, que tem a sua finalidade. Mas é nós que caímos nessa. Então veja bem, se a gente fica nesse vício insaciável de buscar prazer constante, segundo a proposta da sociedade, nós deixamos de atender às nossas necessidades reais. As necessidades reais são aquelas que vão trazer satisfação perene para o indivíduo, né? Então a gente tem que mudar esse posicionamento. Diz Joana de Ângeles que a viagem corporal possibilita a aquisição de plenitude. A plenitude é a superação da nossa visão fragmentada da vida. Imagina o seguinte, que você está atrás de uma porta e você olha por uma fresta. Isso que você está vendo pela fresta, você pensa que é a realidade, mas é só uma fresta. Se você tira a porta, você vai ver uma imensidão, que nem sempre nós conseguimos ver. Então, a visão que nós temos da vida é fragmentada. O que diz Joana de Ângeles é de ter uma visão integral, é de ver o todo. Aliás, o benfeitor Aniceto, no livro Os Mensageiros,
ele vai dizer que nós estamos de alguma forma condicionados a ver o mundo do efeito. Quando nós vemos somente o mundo dos efeitos, que efeitos? A doença, a privação, dificuldade, etc. Nós temos uma visão parcial. Nós precisamos resgatar a visão total, que é de causa e efeito, é a visão integral. Aí as coisas começam a ter sentido. Se você pega uma pessoa, olha, mesmo nós espíritas, nós vemos uma pessoa doente, nós estamos vendo o efeito. Nós achamos que a vida é só aquilo. Coitado, olha que infelicidade. Se você pega a causa, você vai saber que ele foi o promotor daquele problema que ele está enfrentando. Então, essa visão traz uma compreensão. Não quer dizer que vai tornar o indivíduo omisso. Ah, o problema é dele, é karma dele, ele que se vira. Não é isso não. Mas traz uma visão integral. E nós vamos entender que a pessoa foi infeliz em algum momento do seu passado e que nós talvez possamos ajudá-lo, assim como outras pessoas estão nos ajudando também, né? Mas sai dessa visão parcial. E nós começamos a entender que todos nós temos as nossas fraquezas e a nossa luminosidade. Só que, infelizmente, nós acreditamos mais nas fraquezas do que na luminosidade, no lado iluminado que nós temos, como seres caminhando para a despeticidade. Bom, depois a benfeitora vai falar que a existência também propicia a autorrealização. Autorrealização. Realizar o eu. E o que seria essa realização? Seria a transformação das próprias potencialidades em realidade. É o que a gente já falou um pouco antes. Esses potenciais, eles vão se realizando, vão se manifestando. A vida propicia isso. Quando a gente sai daquela visão doentia que eu falei anteriormente, de mirar, de ver somente o negativo, nós começamos a ver esta autorrealização se realizar, né? Nas conquistas que nós vamos tendo, nas melhorias que vamos obtendo como pessoa. Agora, quanto mais cientes nós estamos disso, mais nós podemos otimizar, mais podemos desenvolver. E Joana de Ângeles vai falar que a aquisição da plenitude e da autorrealização vai trazer paz interior. Paz interior. Então, veja bem, deixa eu pegar aqui, a aquisição da plenitude, o indivíduo sair da visão fragmentada, ele ter uma visão mais ampla, não é? Como autorrealização, ele transformar os seus potenciais em realidade. Isso vai trazer paz interior. Porque o indivíduo, quando ele cresce, ele começa a ter uma atitude diferente diante da existência. Ele vai se harmonizando mais. Então vai havendo mais paz interior. Porque o indivíduo vai vencendo os interesses do ego. O ego é o nosso modo de enxergar a vida segundo o nosso aprendizado social. Então, quando nós vamos superando, nós vamos buscando coisas mais significativas para nós do que as coisas passageiras. Depois diz Joana de Ângeles: reserva as tuas reflexões para o desempenho das tarefas que terás de atender, porque todos aqueles que retornam à vida física estão comprometidos com a retaguarda. Bom, este conhecimento, se a gente vai analisar algumas coisas sociais, esses problemas sociais para nós vão ser enigmas, porque nós não conseguimos entender alguns disparates. Quando o Espiritismo vem falar das vidas anteriores e o reflexo dela na vida presente, aí a gente começa a entender. E a benfeitora aqui então fala que nós temos compromisso com a retaguarda. É esse compromisso com a retaguarda
que vai se manifestar através de limitações, de dores, dificuldades, que para um materialista é um enigma. Mas como? A pessoa não fez nada, ela nasceu assim, ou sempre foi uma pessoa boa e está passando por maus bocados, nunca consegue um emprego, não consegue um relacionamento legal. Por que isso? Então, é o compromisso com a retaguarda que está se manifestando. Agora, esse compromisso pode ser muito extenso. Imagina o seguinte, você imagina hoje um empregador que está tendo sucesso e ele aproveita para extrair dos seus funcionários todas as suas energias através do excesso de trabalho. Ok? Muito bem. Esses empregados exauridos vão chegar em suas casas cansados, irritados, provavelmente brigando com a esposa, batendo nos filhos e gerando uma série de transtornos na sua casa. Isso por causa daquele empregador ganancioso que só ele quer ter resultados. Muito bem, todos os empregados que vão ficando doentes, que vão gerando problemas na sua família, passam a ter vínculo com esse empregador. Esse empregador, numa existência seguinte, ele está sujeito tanto a receber essas pessoas para ajudá-las na recomposição dos tormentos que ele gerou nas suas vidas, e pensa que esses empregados têm os seus filhos, a sua esposa, o marido, e vai bem longe, e ele está comprometido com eles. Então, essas pessoas voltam e ele vai ter que ajudar. Bom, ou ele pode reencarnar como uma pessoa que não se realiza profissionalmente, porque ele desprezou, desdenhou os profissionais que trabalhavam com ele, ou ele pode vir como um grande empresário para ajudá-los a se recompor. Então vai ser aquele empregador que muitas vezes vemos, que dá assistência médica, que dá escola ou universidade, paga parcialmente, ou a faculdade dos filhos ou do próprio empregado. Ele vai fazer tudo aquilo que deixou de fazer no passado. Então, os compromissos que ele tem. Agora, quais são os compromissos que aparecem em nossas vidas? Quem são essas pessoas da retaguarda que estão aparecendo agora? E muitas vezes, quando eles aparecem, nós queremos afastá-los, porque estão impedindo o nosso crescimento. E provavelmente ontem nós impedimos que eles se realizassem também. Olha, dentro da lei de causa e efeito, as coisas não acontecem acidentalmente. O acidente faz parte da nossa visão fragmentada. Existe uma lei maior do que o acidente, que é a lei de causa e efeito. Então, as pessoas que vão aparecendo ao nosso entorno têm alguma ligação conosco. Nós temos que prestar atenção nisso. Principalmente quando tem algum componente afetivo. Sentir amor ou raiva, amor ou raiva, amor ou raiva. Isso está mostrando alguma ligação que temos com a pessoa. Bom, depois Joana de Ângeles fala: ninguém pode evadir-se da consciência dos deveres relevantes do crescimento espiritual. Nós não podemos. Algumas pessoas desdenham o seu crescimento pessoal, não é? E aí Joana de Ângeles vai dizer: as leis divinas estabelecem que o progresso é irrefragável, não dá para se opor. Pode-se estacionar no caminho, mas chega o momento que o amor de Deus enseja a expiação do criminoso ou da pessoa que desdenhou a sua vida. E ele encarcerando-se, e ele vai reencarnar então através de uma reencarnação compulsória. Ele tinha a chance de buscar a melhora pessoal. Ele fica pensando somente nos seus interesses, somente em atender os seus apetites, o seu egoísmo, e não está nem aí com o seu crescimento espiritual.
Então, como diz Joana de Ângeles, vem uma reencarnação compulsória que vai colocá-lo em situações onde ele vai ter que rever os seus compromissos desdenhados. Então, ninguém foge dessa proposta. Agora, como foi dito aqui, algumas pessoas retardam o crescimento. Será que nós precisamos retardar? Uma vez que o crescimento significa melhorar como pessoa, significa ter mais lucidez, mais autodomínio, mais discernimento, mais acertos. Então nós temos que refletir. O indivíduo sai da vida espiritual cheio de planos, e planos que vão trabalhar nas áreas nevrálgicas da personalidade, ou seja, aquelas áreas que são perturbadoras, e chega aqui, ele não dá conta disso, ele não está interessado. Aí pode vir a expiação. Imagina o seguinte, você sai da vida espiritual e diz o seguinte, olha, quando eu chegar nos meus 30 anos, eu quero passar por aquela prova. A prova da perda do emprego, que eu vou ficar um bom tempo sem emprego, a prova da viuvez, a prova da falta de afeto. E o indivíduo fala, olha, quando eu chegar nos meus 30 anos ou 40 anos, eu passo por ela, por causa do resgate. E até chegar a essa idade, ele se propõe a adquirir forças morais para lidar com a prova. Só que, nesse período todo que ele poderia se fortalecer, ele se preocupa só em atender os seus interesses. Ele desdenha o seu crescimento espiritual. Quando chega a prova, ele está despreparado. Aí ele não suporta, aí ele sucumbe. Aí o que ele vai dizer? Que Deus é injusto, que os espíritos não ajudam, que ele faz tratamento na casa espírita, que ele toma passe e não adiantou nada. Ele teve a chance de se melhorar como pessoa, de vencer os seus tormentos pessoais para enfrentar a prova, mas só que ele não se fortaleceu. Então não é Deus que é injusto, não são os benfeitores que não nos ajudam. Tem que ver se nós estamos fazendo a nossa parte. Então aqui nós estamos com a possibilidade de melhorar a pessoa que somos. Será que nós estamos aproveitando isso para vencer os impedimentos? Será que nós sabemos quando vai chegar a prova? E se ela chegar, vamos estar preparados ou não? E enfrentar essa prova significa superar os impedimentos internos e ter uma vida mais significativa. Eu gosto sempre de contar esse ensinamento do livro Os Missionários da Luz, que tem um espírito chamado Manassés, nesse livro, que ele vai falar dos completistas. O completista é a pessoa que, quando reencarna, ele cumpre 100% do que foi programado na vida espiritual. E o Manassés fala que a maioria de nós falhamos de 50% a 70% do que nós programamos na vida espiritual. Dá para dormir essa noite? Acho que a insônia vai deixar nós acordados, né? Você imagina, você sai cheio de planos, acha que vai conseguir realizar e realiza só metade. O que isso vai gerar de culpa, de autocobrança? Aí a gente começa a entender os nossos transtornos, não é? O indivíduo não suporta ter feito uma coisa errada, sabendo ou se preparando para aquilo e não ter feito. Aí vem a autoacusação, a autocobrança, que invariavelmente parte de nós mesmos. Aí a necessidade de estar em harmonia com a nossa consciência. Bom, então Joana de Ângeles fala desta reencarnação compulsória, que o indivíduo não foge, e veja, sem que ele mesmo tenha consciência, os benfeitores estão trabalhando para que ele se melhore, porque ele está perdendo tempo. E muitas vezes, nesse desdém da melhoria pessoal, ele está caindo cada vez mais fundo no poço. E aí vem a intervenção, para que ele não se afunde de todo. Seja qual for a situação em que te encontras, diz Joana de Ângeles, agradece a Deus a oportunidade ímpar
por oferecer os instrumentos de libertação e de felicidade. Eu fiz aquela analogia no começo de quando nós estamos perturbados, nós não vemos direito. Quando nós estamos num estado mais elevado, por exemplo, quando você toma um passe, se você conseguir assimilar o passe, você vai sair da sala de passe num estado de mais confiança, de bem-estar, né? O indivíduo entra num estado mais elevado. Quando nós oramos, quando nós temos confiança em Deus, como diz Joana de Ângeles, nós entramos nesse estado mais elevado. E se nós estamos nesse estado mais elevado, nós enxergamos. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui, o que precisa ser feito. E que nós não estamos sobrecarregados, não estamos carregando mais peso do que suportamos. Então, se eu acredito que a divindade está propiciando para mim o que é melhor, se eu acredito que eu sou capaz de levar avante esse projeto, eu estou favorecendo que as coisas boas aconteçam. Agora, se eu não acredito em mim mesmo, não acredito na divindade que está me ofertando essas condições, aí certamente o indivíduo vai estar numa condição de subnível das suas possibilidades. Aí ele não vai conseguir as suas realizações. Tudo tem uma razão de ser no universo, mesmo aquilo que não entendas. Está vinculado a causas legítimas que desencadeiam esses efeitos afligentes, mesmo que nós não alcançamos. Então, se tudo tem uma razão de ser no universo, tem um outro momento no livro de Joana de Ângeles que ela fala o seguinte: o que caracteriza uma pessoa madura é que ela tem plena confiança em Deus. Mas aí vocês poderão dizer, bom, mas nós já sabemos disso, né? Isso nós lemos, comentamos. Sim, mas o quanto nós temos plena confiança em Deus. Porque o indivíduo que tem a plena confiança em Deus, vai dizer Joana de Ângeles, ele sabe que tudo está certo. Mas o que é tudo está certo? O corpo que nós reencarnamos, o grupo familiar, a condição financeira, tudo isso está certo. Não quer dizer que tem que ficar assim. Mas, então olha só, na programação reencarnatória, nós reencarnamos na condição que nós precisamos. Mas elas não precisam ficar assim. Eu posso mudar, eu posso melhorar. Então, essa confiança em Deus, primeiro que faz o indivíduo sair do comportamento vitimista. Eu não nasci com os pais que eu queria, eu não nasci no corpo que eu queria, eu não pedi para ter essa condição financeira, o indivíduo fica brigando com a vida. Não está errado. Nós reencarnamos onde precisávamos. E a pessoa diz, eu não pedi. Invariavelmente os benfeitores vão dizer, realmente você não pediu, você implorou, chorou de joelhos para nascer naquela condição. Só que quando vem a prova, o indivíduo recua. E ele acha que não pediu. Então, essa maturidade que propõe Joana de Ângeles é o indivíduo saber que tudo está certo. Mas eu posso trabalhar para melhorar essas condições. Então, eu estou aplicando a minha energia para melhorar e não aplicando para me queixar. Eu nasci no lugar errado. Então, muda a postura do indivíduo. Digamos que ele passe a ser mais uma pessoa proativa do que reativa. O reativo é a vítima. Por que foi acontecer isso comigo? Né? E isso mostra, já está implicado aí uma imaturidade, uma infantilidade de achar que Deus errou. Olha a arrogância. Deus errou no nosso caso, justo no nosso. Que coisa, né? Então é uma arrogância muito grande de se achar muito especial. Aí, esse muito especial é o lado doentio, que é o oposto de que nós estávamos falando, que nós somos pessoas importantes, porque somos filhos de Deus, mas sem esse montante de arrogância da nossa imaturidade, né?
Então, com essa maturidade que nós vamos desenvolvendo, nós vamos então aprendendo a lidar com a vida. Espera aí, o que a vida está querendo me passar de informação? Por que esses impedimentos estão se manifestando? Por que as pessoas se aproximam ou se afastam da minha vida? Por que eu não consigo me realizar na área afetiva, na área profissional? Tanto Jung como no Espiritismo, Joana de Ângeles, Hamed, vão fazer um questionamento, uma indagação. O que esta situação limite quer me ensinar? Em vez de reclamar, que droga que foi acontecer isso, que droga que eu fui me envolver nesse relacionamento, que droga de emprego, espera aí, por que eu estou nessa situação? Porque quando eu não aprendo e eu saio daquela situação, eu gero as mesmas condições. Então não adianta ficar fugindo. Eu tenho que resolver a situação, porque aquela situação quer ensinar, quer lecionar alguma coisa para o meu crescimento. E quando eu aprendo, eu não preciso repetir. Então é uma visão mais ampliada. Nós temos 5 minutos? Diz Joana de Ângeles, as leis morais que vigem em toda parte são soberanas em sua justiça e alcançam todos os espíritos, alcançam todos nós. Não vamos ver nisso uma visão pessimista, não é? A justiça está me alcançando para me castigar. Não, está nos alcançando para nos melhorar. Nos alcançam quando nós fugimos, quando nós não queremos assumir responsabilidades. Bom, então, são soberanas em sua justiça e alcançam todos os espíritos, bons e maus, superiores e inferiores, angélicos e perversos, naturalmente de acordo com seu nível de evolução. Olha só, se isso tivesse conscientizado dentro de nós, que a divindade quer o melhor, nós seríamos pessoas mais confiantes, menos tíbias, inseguras, medrosas, sabendo que o melhor vai acontecer para nós. Que a proposta, né, da criação é evolução, não é sofrimento, não é perturbação, isso daí é a imaturidade, acidente de percurso, etc. Ninguém transita na Terra sem experienciar o resultado dos seus atos anteriores, o que é perfeitamente compreensível. Agora, olha só a visão otimista. Bom, estamos experimentando também coisas do passado como coisas do presente. Esse ensinamento faz nós pensarmos que o nosso futuro também pode ser melhor de acordo com o que nós fazemos no presente. Imagina o seguinte, gente. Imagina que o nosso futuro já começou. Mas onde está o futuro? Está aqui. Basta olhar para a personalidade, como ela é hoje, nós estamos vendo o futuro. Você pega uma pessoa hoje que é medrosa, que foge de todos os compromissos, que se infantiliza na vida, qual é o futuro dessa pessoa? É um futuro complicado, que ninguém vai querer estar perto dessa pessoa, porque ela é difícil, é complicada. Por outro lado, você pega uma pessoa que está investindo no seu crescimento, que está aprendendo a ser amável com os outros, sociável, que faz o bem. Qual é o futuro dele? Ele está patrocinando equilíbrio em sua personalidade. Você pega hoje uma pessoa que comete um homicídio. Qual é o futuro dela? Provavelmente vai ser um futuro psiquiátrico. Provavelmente ela vai ter transtornos de personalidade e vai ter que tomar medicamento para controlar o desequilíbrio dos seus pensamentos e das suas emoções. Porque a cena do homicídio que ele praticou
vai gerar o desequilíbrio, vai desconcertar a personalidade. Aquela pessoa que está aprendendo a vencer os seus instintos, aprendendo a vencer a sua agressividade, a sua irritabilidade, a sua impulsividade, ela está caminhando para a serenidade, para o autocontrole. Então ela vai se tornando cada vez mais senhora de si, não esquecendo os resgates que ela também vai trabalhando. Então o futuro já começou. E ele pode ser muito bacana, depende de cada um de nós. De acreditar, quando Jesus falou que vós sois deuses e nós podemos fazer o que ele faz. Então é começar a fazer aquilo que está dentro do nosso alcance. Sem onipotência nenhuma, fazer. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui na Casa Espírita? Trabalhar na livraria, trabalhar na assistência social, trabalhar no passe. Porque quando nós falamos de melhoria pessoal, não vamos esquecer também de gerar méritos. Porque se a pessoa está em débito, o que ela pode receber? Ela fica mais comprometida. Quando ela começa a fazer o bem, como diz Joana de Ângeles, a pessoa começa a gerar karma positivo, que vai se sobrepondo ao negativo. E ela começa a gerar condições. E além do que, ela está fazendo aquilo que Allan Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do bem não se evolui. Então, quando ela está fazendo o bem, ela está evoluindo. Porque ela está distribuindo, ela está compartilhando amor, conhecimento, tudo que ela tem com os outros. E ela está saindo do egoísmo, do egocentrismo, de pensar só em si mesma. E todos nós podemos fazer isso. Muito obrigado.